Olha, está prevista para hoje uma nova reunião da Agência Nacional de Transportes Terrestres com caminhoneiros para discutir a tabela de fretes, que é uma das reivindicações da categoria. A última versão do documento, que fixa os preços para o transporte de cargas no Brasil, foi publicada quinta-feira passada, revogada 4 horas depois, após muitas reclamações. Thalita Carvalho vai entrar aqui porque alguns setores alegam que esse tabelamento vai gerar impacto no preço dos produtos. Thalita vai explicar melhor para a gente sobre este assunto. Fala, Thalita. Pois é, alguns setores questionam tanto que, inclusive, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, vai até ingressar com pedido na Justiça para revogação dessa tabela, tá? Ela é contra essa tabela. Mas deixa eu explicar para o pessoal de casa entender melhor. Desde antes da paralisação dos caminhoneiros, já havia uma discussão sobre uma tabela que fixaria o preço do frete. Antes da paralisação, funcionava o livre mercado. Cada um colocava o preço que queria. Com a paralisação, com essa reivindicação dos caminhoneiros, foi fixada uma tabela. Só que aí os caminhoneiros foram olhar, os caminhoneiros autônomos foram observar essa tabela e falaram, peraí, tem uma divergência aqui. E aí todo o mercado voltou os olhos para essa tabela e aí também percebeu que tinha uma divergência. Aí o que o governo fez? Recuou, diminuiu o valor de 20% em cima dessa tabela. Só que aí os caminhoneiros não gostaram nada disso. E aí na quinta-feira, depois da pressão da Confederação de da Confederação da Agricultura e Pecuária e também da indústria, que alertaram que o aumento do frete impactaria no preço dos produtos, o ministro do Transportes anunciou essa redução desses 20% que eu expliquei para vocês, nos valores mínimos fixados, na primeira versão que foi divulgada ainda durante a greve, Eduardo. Só que aí essa nova tabela durou poucas horas, como você explicou, na quinta-feira, não durou nem 4 horas, ela foi revogada após muitas reclamações e aí voltou a valer hoje. O que está valendo? Voltou a valer aquela primeira tabela. Só que agora as empresas que estão reclamando do aumento do custo do frete. Nossa produção entrou em contato com o sindicato, com a associação, dos caminhoneiros do norte do Espírito Santo, para saber o posicionamento deles em relação a isso, mas ninguém atendeu às nossas ligações. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil encaminhou um ofício ao presidente Michel Temer pedindo a suspensão da tabela. Ele afirma que o custo do frete de produtos agropecuários com os valores em vigor subiria de 51% a 152% no caso de transporte de grãos, o que geraria um acréscimo de até R$13 mil no preço do transporte. Para o presidente da CNA, essa tabela não considera a interação de todo o sistema de transporte rodoviário e está à disposição para poder discutir esse tema. Já a Confederação Nacional da Indústria vai ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra o tabelamento do frete, porque, segundo a Confederação, provoca prejuízos para a economia, especialmente para o setor produtivo e também para a população, além de infringir o princípio da livre iniciativa, caracterizando intervenção indevida do Estado na economia. Para a CNI, com o tabelamento, os fretes tiveram aumento de 25% a 65%, Eduardo. Eu vou conversar agora com o Liemar Prete. Ele é o presidente do Transcares, que é o sindicato das empresas de transporte de cargas e logística do estado do Espírito Santo. Liemar, bom dia. Vários órgãos contra o aumento dessa tabela. Qual que é o posicionamento do Transcares? O senhor também acredita que isso impactaria nos preços, tanto para o consumidor quanto para vocês? Bom dia. Bom dia, Thalita. É verdade, a tabela do frete mínimo, vamos deixar bem claro, né? A tabela do frete mínimo é uma reivindicação dos autônomos, não dos empresários. Essa tabela ela vai impactar diretamente nos produtos transportados, né? Por quê? Porque ela cria um parâmetro mínimo de frete, onde ele está bem maior do que o praticado no mercado hoje.
E vamos deixar também mais claro, a gente estava escutando você falar da CNA ou da CNI, o frete hoje ele é muito baixo para quem recebe e muito alto para quem paga. Mas o problema maior do frete nosso hoje não é o valor do frete, são os impostos que nós pagamos. Nós temos que entender que a nossa discussão tem que ser a questão dos impostos no Brasil. Para o segmento de transporte rodoviário de carga, ela impacta diretamente porque ela vai impactar nos custos nossos de apresentar ao mercado. Então o mercado não está preparado hoje para pagar esses valores. Se nós vamos ser muito honestos, ela para o mercado nosso, ela é muito bom, né? Mas ela inviabiliza muita coisa. Então, para nós, tem que haver uma discussão do mercado livre. E o próprio transporte rodoviário de carga tem que saber quanto custa o seu negócio. Não é a CNA dizer que o transporte custa isso. Ela pode saber quanto custa o grão. Quem sabe quanto custa o transporte somos nós, que lidamos com ele diretamente. Pois é, a CNI, por exemplo, ela fala que tem que ser o livre mercado. O senhor concorda com essa opinião? Concordo. Por quê? Porque o livre mercado dá melhor, vamos falar assim, nós vamos melhor para a disputa. Nós vamos por capacidade, para quem conhece o seu negócio, né? Só que o que acontece nisso aí também para a CNI ou para a CNA fica tranquilo, porque como o mercado de transporte rodoviário de carga não conhece os seus custos, acaba se sujeitando ao que eles querem pagar, né? Com a implementação dessa tabela, todos ficariam obrigados a cumprir aqueles valores. Vamos colocar ao pé da letra. Ela é uma tabela de frete mínimo. Então, abaixo disso, quem cobrar pode ser multado para a agência reguladora, que é a NTT. E aí, o que seria, então, o ideal, na sua visão, de que realmente acontecesse o livre mercado, para que a concorrência fosse mais justa? Por que o tabelamento mínimo impactaria diretamente, por exemplo, no consumidor final? Porque essa tabela de frete mínimo, ela aumenta o custo que tem no mercado hoje cobrado. Para nós, isso é um retrocesso. O mundo hoje fala em livre mercado. Nós não temos que fazer uma coisa que o mercado... É uma disputa, o mercado tem que ser aberto. Mas aquilo que eu falei no começo, o transportador rodoviário de carga tem que saber quanto custa o seu negócio. O que está envolvido no valor do frete? Os insumos, né? O que houve a paralisação? Diretamente no combustível. O combustível é diretamente, ninguém sai. Você compra um caminhão na concessionária ou qualquer loja, você não sai dele se você não tiver o combustível. O combustível aumentou 56% em um ano. Não há mercado que aguente isso, nem o nosso. Então, todos os insumos, como pneu, pessoas, pessoal, combustível, isso são os insumos que nos fazem ver o valor do frete de qualquer negócio. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Eduardo Santos, eu volto com você. Obrigado, Thalita Carvalho.